Boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Uma live super importante hoje com a queridíssima Julieta Jerusalinski. Deixa eu posicionar bem aqui o celular. Peraí, tá um pouquinho torto. Aqui. Agora sim, boa noite a todos. Vou já enviar o convite para a Julieta. Cadê você? Ela tá me perguntando aqui. Você não tem pedidos? Deixa eu entrar aqui. Vou fazer o convite. Julieta Jerusalinski, convidar com Julieta Jerusalinski. Pessoal, Julieta deve estar já entrando. Boa noite a todos. Chegou aqui convite, deixa eu ver se é dela. Julieta, já te enviei o convite pelo Instagram, vou reenviar. Julieta, se por acaso... Julieta, se por acaso... Tá enviado já o convite. Ok, acho que deu certo. Olha, querida, quanto tempo! Pós-pandemia, hein? Bom, pós eu não sei, né? Não, esperamos que isso possa em algum momento, né, Julieta? Ainda para pós é cedo. Melhorando. É verdade. Só, Julieta, já estamos com quase 150 pessoas aqui com a gente. O pessoal entrou rapidão, hein? A live de hoje promete. Queria te agradecer o aceite, né, do convite. A live com a Julieta acompanha uma série de lives que eu tenho feito com os professores dos cursos de pós do Hospital Santa Catarina de Blumenau. A Julieta acompanha o corpo docente da pós em psicopatologia e infância e adolescência desde a sua fundação, né, e da pós em psicanálise da clínica cultura desde a sua fundação também. Pessoal, queria apresentar então o tema da live de hoje, que por sinal eu queria fazer uma fofoca. O título inicial da live era Família, Escola e Cultura, a quem a criança responde com seus sintomas. E no meio do caminho a Julieta pediu para mudar o tema. Sempre o título da live é dado pelo convidado, em um argumento inclusive, e foi mudado para Parem de transtornar a infância, a sustentação dos cuidados da criança na cultura, na escola e na família. A Julieta é psicanalista, mestre, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em estimulação precoce, professora do curso de especialização em teoria psicanalítica do COGEA da PUC, coordenadora do curso de estimulação precoce clínica transdisciplinar do bebê pelo Instituto Travessias da Infância, Centro de Estudos Lídia Coreia de São Paulo, e junto com a Ângela coordena a coleção sobre a infância da editora Galma, membro da Rede Bebê, fora os livros, etc. E o Luiz Mena está falando comigo aqui no Zap agora. Por sinal, a gente vai falar do livro maravilhoso que acabou de sair, chamado Intrafamiliar na Contemporaneidade. O que faz família hoje, o meu não chegou ainda. Cujos autores nós temos aqui Maria Rita Kel, deixa eu abrir aqui, Maria Rita Kel, Julieta, tá lá, Ana Sui, Michele Câmeres, Valéria Codato. Por sinal, a gente tem um lançamento junto com a Valéria, né, Julieta? Agora no dia 6. O Luiz Mena, que é o organizador. O Marcos André Vieira. Enfim, são vários autores importantes. Enfim, Alba Fleischer, etc. Tá? O livro está aí. Já está podendo ser adquirido junto à editora. Julieta, no convite, quando a gente falou um pouquinho sobre a live de hoje, falou assim, né, que tu estava indignada de alguma maneira. Uma série de crianças que ficaram aí isoladas na pandemia, que quando retornam
a escola são submetidas a um checklist e, portanto, de alguma maneira, acabam recebendo diagnósticos. Pessoal, o nome do livro é O Infamiliar na Contemporaneidade, o que faz família hoje. O pessoal ali está perguntando. Julieta, fala um pouquinho assim, né, do título da live, o que tu pensou, né, e qual é a problemática que está colocada hoje. Contigo a palavra. Bom, Michele, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui. Como você bem falou, é uma conversa que tem muitos anos de diálogo. Esse é mais um momento. A gente se conheceu no Encontro Nacional sobre o Bebê, o primeiro que teve em Brasília. Tu lembra que tu estava grávida na ocasião? Bom, então pelo menos isso tem 19 anos, essa conversa que segue. Bem, isso aí. Então, muito bom poder seguir essa conversa nesse formato agora virtual, que tem sido uma iniciativa de muitos colegas atravessados por um referencial psicanalítico, que é produzir esse diálogo aberto de encontro, enfim, com todos aqueles que estiverem interessados, que é uma tarefa que eu tenho gostado de nomear como conversas para atravessar a escuridão. Me parece que a gente está vivendo um momento muito crucial do nosso pacto civilizatório e estamos atingidos por algo que não é apenas uma catástrofe natural da ordem de um vírus. A gente também está se encontrando com todo tipo de consequências de que tem se feito em relação à saúde, em relação, digo, à saúde física e também psíquica, nesse momento, e daí o título é mais contundente, digo, porque o assunto é o mesmo, mas a sugestão de um título um pouco mais contundente do Parem de Transtornar as Crianças tem a ver com que a gente corre o sério risco de que o que é uma pandemia do coronavírus se transforme numa pandemia de patologização da infância. E com isso a gente tem que estar muito atento, e isso nos concerne porque tem a ver com o que nós deixaremos de herança para as próximas gerações. Que herança simbólica nós daremos? Só um pouquinho, Julieta. Pessoal, o nome do livro, vou falar de novo. Alguém escreve, por favor, O Infamiliar na Contemporaneidade, o que faz família hoje. Está todo mundo perguntando o título do livro. Por sinal, tá para sair também um outro livro que a Julieta também participa como autora, pela editora Agalma, em que a gente vai estar discutindo um pouco essas questões, o impacto dessa questão da pandemia no pacto civilizatório e nas relações nos tempos atuais. Pode seguir, Julieta, desculpe. Com a tua organização, não é mesmo? Isso, organizada por mim, Marco Antônio Coutinho Jorge e Rosa Mariotto, isso aí. Já temos o título definitivo? Sim, Psicanálise da Clínica e Cultura. Psicanálise Clínica e Cultura. É o título do livro. Sim, que vem a calhar justamente hoje, pensando por onde começar, tema tão complexo, me parece importantíssimo que possamos dizer que tantas vezes se tem em relação à psicanálise uma ideia de que a psicanálise seria uma espécie de prática do individual versus um coletivo. E isso não é verdade, né? Porque, de fato, como psicanalistas, no cuidado com os nossos pacientes das mais diferentes idades, nós estamos sempre buscando de que maneira é possível que se produza um enlaçamento do desejo de cada um com o laço social. E nessa
busca do que desperta o desejo de cada um em relação àquilo que pode compor laço social através do ideal, estamos sempre lidando com a possibilidade de um encontro na alteridade, na diferença, no poder contemplar o outro. A prática psicanalítica, na medida em que implica, primeiro, que alguém possa escutar-se, acolher o que tem de estranho em si, seus sonhos, seus atos falhos, seus sintomas, abre cada sujeito para a alteridade. E, portanto, isso também produz uma ética no encontro com o coletivo. Por isso que, para que a gente vá disso para a infância, queria trazer para vocês uma pequena frase do Freud, do ano de 1905. Ele, quando fala sobre a adolescência, sobre o movimento que os adolescentes precisam fazer, ele diz que no período da adolescência ocorre uma das mais dolorosas realizações psíquicas da vida, que é o desligamento da autoridade dos pais. Um processo que sozinho torna possível a oposição tão importante para o progresso da civilização. Posso contar uma coisa, Julieta? Entre a nova... Peraí, deixa eu terminar o Freud. Vai. Entre a nova e a velha geração. Por que eu queria trazer essa frase? Porque, vejam, Freud aqui está nos dizendo que há um movimento psíquico que cada um precisa fazer, mas que esse movimento psíquico, ele é atravessado e também repercute no progresso da civilização, no laço com o coletivo. Mas sabe o que é incrível? O meu artigo do livro que vai sair começa com essa citação. Lida por ti agora. Não combinamos. Olha aí. Parece que os inconscientes conversassem, não é mesmo? Claro. Bom, então, digo, essa frase do Freud, ela é central por isso, porque nos marca que a estruturação psíquica de cada um está atravessada pelo laço social e o lugar que a gente dá para cada um na sociedade é decisivo para que certos conflitos possam ser melhor atravessados. E nesse sim, diga. Não, eu queria aproveitar, fazer a ponte. Quando eu estive na França, enfim, discutindo essa questão da medicalização na infância, trazer dados, eu acho que compõe o que tu está falando, né? Quando saiu um estudo pela Anvisa, no período escolar, a gente já tinha 26,8% das crianças brasileiras com diagnóstico e recebendo algum tipo de medicação. Tá? Nesse caso, despontavam os transtornos transtorno opositivo, o TDAH e o boom do TEA, né? Que foi uma explosão de diagnósticos do TEA. Tu traz um ponto importantíssimo, Julieta. Quer dizer, tu anuncia algo e quando diz assim, vamos interditar esse processo, quando diz assim, parem, vamos escutar de uma outra maneira o que está acontecendo, né? Com outras lentes, né? Me fala um pouquinho como é que tu tem lido, né? Porque assim, né? Essas crianças que ficaram isoladas, de alguma maneira, muitas regrediram, outras melhoraram muito, ou seja, a gente teve que se reinventar na pandemia, todos, não só as crianças, né? Mas o que tu tem recebido na clínica e como é que tu tem lido isso? Bom, para além do que a gente recebe na clínica, né, temos também o diálogo feito com os colegas da saúde pública, da saúde mental. Recentemente eu tive num encontro, agora em final de junho, final do semestre passado, com os colegas da saúde mental da regional, da Zona Oeste, da Regional Oeste aqui de São Paulo, e agora, início de novembro, vou ter
com também coletivo, e tem se testemunhado um aumento de demanda, um agravamento dos quadros existentes, um incremento muito significativo de quadros de angústia e de ansiedade. Tem se registrado dificuldades de aprendizagem, passagens ao ato no sentido de agressões, tentativas de suicídio, cutting, intoxicações eletrônicas, aumento de substâncias psicoativas e, muitas queixas num sentido de pessoas que chegam já com supostas nomenclaturas de transtornos solicitando tratamento, como TOD, transtorno opositor disruptivo, TDAH e também a condição com os mais pequenininhos de TEA. Então vejam, aqui para além do nosso registro do consultório, que é um registro fino, importante, a gente tem os depoimentos dos colegas que cuidam desde a rede pública da saúde mental infanto-juvenil. Então, isso vai nos mostrando que, se bem a gente goste de ter a ilusão de que as crianças estão protegidas, a gente sabe que as crianças são as primeiras a nos mostrar para onde está indo o laço social. Porque elas são extremamente sensíveis a isso, porque elas estão muito expostas ao que são os imperativos e os ideais dos seus tempos. E a gente tem se encontrado aí com um conjunto de questões que vale a pena a gente considerar. Em primeiro lugar, sim, pandemias não é a primeira que vivemos como humanidade, mas sim é a primeira que a gente vive junto com a virtualidade. E essa pandemia vai nos mostrando uma fragilidade do corpo e uma potência da máquina, num tempo em que não é qualquer coisa, porque nós vamos acompanhando como as diferentes revoluções que foram sendo feitas pela máquina, por exemplo, toda a mecanização de um tempo, ela veio com a promessa de que, mecanizando trabalhos muito duros, os homens iam ficar liberados para tarefas menos custosas. E essa promessa, ela, de fato, vai, na prática, revelando um desemprego, uma desocupação. Agora a gente vai se encontrando face às ameaças produzidas pela inteligência artificial. Ou seja, é algo que a gente precisa pensar, porque isso que nós estamos falando aqui é algo ao qual os mais jovens estão extremamente atentos. A condição de uma precarização do trabalho. Não, e mais, a Hannah Arendt vai discutir isso na condição humana, né, onde ela vai falar do animal laborans, né, e ao contrário do que se apresenta no Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né, de que o homem ficaria poupado para a capacidade de pensar e fazer atividades, enfim, né, outras, se mostra o contrário. Não só o desemprego e a vulnerabilidade social e a exclusão, né, e cada vez mais uma massa de miseráveis produzidas a partir do próprio sistema da lógica capitalista, mas também pessoas com riquezas absurdas, incapazes de pensar. Um exemplo disso, as pessoas precisarem do personal para ir para a academia, um coach para conduzir suas vidas. Percebe que tem algo aí, né, de um sujeito com muita dificuldade de poder conduzir a sua própria vida, como sujeito apropriado dela, como se a vida dele fosse de um outro, e como se houvesse um modo certo de conduzir a vida. Claro, aí a gente vai se encontrando como, diante dessa potência da máquina, onde, por exemplo, se discute que é possível carros que não precisem de motoristas, isso, bom, e que acontece então com toda essa população que trabalha como motoristas, ou seja, essa pandemia e essa condição de queda econômica que revela mais
sociais, a precarização do trabalho, faz com que tenha que voltar à tona certas discussões, levantadas pelo Suplicy aqui nesse país, ou amplamente discutidas pelo Piketty, no sentido de, se parte então para essa lógica, como é que nós vamos não empurrar todos à miséria sem uma renda básica universal, por exemplo. Né? Então essa é uma questão muito crucial, porque isso que nós estamos vivendo, que é a fragilidade do corpo e a potência da máquina, tem consequências simbólicas. Esse momento que nós estamos atravessando. Outra questão que os mais jovens estão profundamente atentos, toda a questão ambiental, ou seja, o dano que a gente está produzindo num planeta sem retorno possível, que coloca em questão que sociedade é essa? Que pacto civilizatório, ou como a gente vai refazer o nosso pacto civilizatório, porque vejam, que sociedade é essa que, em nome de um gozo ilimitado, é capaz de aniquilar ela mesma, como espécie, se a gente continuar destruindo o planeta, mas também de uma profunda insensibilidade ao semelhante, que é empurrado à miséria enquanto a renda se concentra. Agora, Julieta, retomando a Hannah Arendt, no que ela vai trabalhar entre o passado e o futuro e mais, isso que está acontecendo hoje, de uma produção de uma massa de miseráveis, já na consolidação do Brasil, a gente teve ali o que o Jurandir Freire Costa vai discutir no História da Psiquiatria no Brasil, quando ali se cria, em 23, se eu não me engano, as Ligas Brasileiras de Higiene Mental, que começam a patologizar a pobreza e a criminalizar a pobreza. Veja, isso não foi novidade, porque naquela época em que, após a abolição da escravatura, se produziu uma massa de negros em situação de rua, né? E olha que interessante, índios em situação de rua. E qual foi a constatação da medicina na época? Olhar e dizer, é uma questão genética, né? E criar o quê? Hospícios e novas prisões, o que não foi diferente, né, na França e em outros países. Né? Porque eu acho que tem algo importante que tu traz aí, né? Que é um certo apagamento da história que faz com que a gente esqueça de um certo fio que conduz o passado ao presente. Porque é interessante, né? Por exemplo, vamos pensar, antes da eleição do Bolsonaro, um monte de gente dizendo que ditadura não existiu, nazismo não existiu, e mais, uma posição política do sujeito diante da polis muito difícil, que também contribui para essa lógica da exclusão social. O que vem para ti, Julieta? Então, aí é que tá, porque a gente precisa pensar como, na contemporaneidade, convivem diferentes concepções acerca do que é o sofrimento psíquico. Uma lógica é a lógica do transtorno, que empurra mais a questão, a lógica do transtorno, que é predominante, a uma espécie de condição intrínseca de alguém. Enquanto que a psicanálise, se bem que nos diga que, tá bem, não nascemos organicamente todos iguais e que, há características orgânicas de base, mas que mais importante do que o papel são as inscrições que se produzem. Ou seja, se a gente toma aqui como uma metáfora o organismo como um papel, a gente pode ter o melhor papel, mas se ali não se produzem inscrições estruturantes, quem uma criança irá se tornar pode ir por um caminho muito difícil. E considerando então que a infância é um momento de estruturação, isso é o que torna tão imprescindível que a gente reflita que lugar, como cultura, como família e como escola, se dá para uma criança. Ou seja, entendendo que uma criança, ela se estrutura respondendo ao seu outro outro cultural, social, familiar e escolar. É por isso que
é um tema crucial que a gente pense qual é o esteio de uma família, porque assim como se tende a pensar a uma versão de que o transtorno seria intrínseco da criança, muitas vezes também quando se estende um pouco isso e não se coloca isso como inerente a uma criança, muitas vezes se empurra a responsabilidade para a família. E a família não exerce os cuidados sozinha. O exercício da função materna e paterna não são performances nem prontas nem individuais. Exercer essas funções exige um suporte de uma sociedade. Então isso é crucial que a gente pense na contemporaneidade, para onde a criança está sendo empurrada com seu sofrimento e para onde a família está sendo empurrada diante dessa criança que sofre. Julieta, o Jurandir Freire Costa, no Ordem Médica e Norma Familiar, vai dizer assim, os especialistas não se dão conta de que eles participam ativamente da desordem que eles denunciam. Claro. Ou seja, quanto mais se sustenta um certo ideal, por isso que esse livro que está sendo lançado é importante. O que faz família hoje, porque quanto mais sustenta um determinado ideal e quanto mais se acusa, não que a família não tenha dificuldades, mas quanto mais se acusa a família em nome desse ideal, que ela está em falta com o ideal, o efeito automático, que é o que o Lebrun vai trabalhar no mal-estar na subjetivação, quanto mais isso produz uma certa renúncia e pais muito dependentes de uma lógica do discurso dos especialistas. Bem, esse é justamente um dos pontos que eu trago no texto, porque nós vamos nos encontrando com, veja, na atualidade, uma criança que ela passa por uma situação de isolamento. A criança que já se encontrava com pais muito ocupados trabalhando, claro, muitas vezes submetidos a uma lógica, como nos diz Byung, da sociedade do cansaço. Pais que se esgotam no trabalho e cujo tempo de lazer é um tempo que muitas vezes é esvaziado de invenção, dado o esgotamento. Essa criança que já estava confinada, porque a criança já estava confinada, diante da cultura do medo, a criança já é uma criança sem vizinhos, sem brincadeira de rua. E qual era o lugar da infância? A escola. Uma escola que, vejam, é muito diferente o que acontecia numa escola, por mais disciplinar que ela fosse, quando a criança passava 4 horas por dia ou 5 horas por dia na escola, mas o resto do dia correteava na rua, brincava com os vizinhos, do que acontece quando uma criança vai para a escola 4 horas por dia, mas o resto do seu tempo ela está trancafiada dentro de casa, muitas vezes em poucos metros quadrados, com telas de muitas polegadas. Então aí a gente começa a se interrogar, por exemplo, do que a hiperatividade e o déficit de atenção são consequência. No livro, num dos livros anteriores dessa coleção da Agalman, eu faço uma provocação. Intoxicações eletrônicas. Tenho intoxicações eletrônicas, mas no de medicalização, quando a brincadeira perde a graça. Da Inês, também tem artigo meu aí também. Exatamente, eu brinco um pouco com a ideia de façamos uma pesquisa quantitativa. Comparemos os joelhos das crianças de hoje em dia com os joelhos das crianças de 40 anos atrás. Eles são iguais? Não. Não. Há 40 anos atrás não dava tempo de cicatrizar um cascão e vinha outro. Os joelhos das crianças hoje em dia são lisinhos. Então mudou o que se considera normal, mudou a régua com a qual se mede o fenômeno. Ou seja, a gente vai se encontrando na virada do século XX. Mas tu traz algo importantíssimo, deixa eu fazer um adendo nisso. Porque, veja, é algo importante que tem a ver com essa ruptura com uma lógica anterior. Porque, veja, se rompeu, as crianças não são mais as mesmas. É interessante que os adultos de hoje
enxergam as crianças de hoje a partir das crianças do passado, numa certa nostalgia infantil. Percebe? De que as crianças, porque tem algo interessantíssimo, né? De que as crianças de hoje não são mais como as de antes. Em uma certa comparação, porque as crianças de hoje não obedecem mais como as de antes, mas esquecendo que a lógica do mundo mudou. Como se a gente, de alguma maneira, separasse o que acontece com as crianças com o que acontece no mundo. Claro, e as crianças estão respondendo ao seu mundo, porque justamente quando se toma uma criança que hoje em dia correteia, se machuca, cai, sobe em árvore. Bom, essa era uma criança que era a criança que se esperava há 30 ou 40 anos atrás. Há 30 ou 40 anos atrás, uma criança de joelho lisinho ia ter nos preocupado muito. Claro. E hoje, essa mesma criança entra dentro de uma categoria diagnóstica. Entra dentro, muitas vezes, da lógica de que ela tem uma atividade a mais, uma hiperatividade, e que se concentra de menos. Por exemplo, a gente vai se encontrando com que na virada do século XX para o século XXI, se bem mais para o início do século XX, a cidade é um lugar de acesso aos equipamentos de saúde. Agora, Julieta, agora é só um adendo. É preciso lembrar de um marcador específico. A questão da hiperatividade, ela é produzida fundamentalmente a partir da entrada da criança na escola. Muito raro esse diagnóstico. Por isso que esse é um diagnóstico preferencial. Porque eu queria marcar uma diferença de dois discursos, porque assim, eu muito tempo assim, trabalhando com famílias, escolas, fiz um trabalho recente com escuta de professores. Olha que interessante. O discurso da família. As crianças de hoje não obedecem como as de antes, mas não incomoda eles a bagunça dos filhos. Agora é interessante que, do ponto de vista da escola, quando a criança vai para a escola, os problemas começam. Percebe que tem algo aí de um certo curto-circuito geracional, discursivo, né, e de um certo lugar social em relação à criança. Pode seguir. A gente vai se encontrando com que há certos diagnósticos que têm idades preferenciais. O TDAH é um diagnóstico preferencial para a criança em idade escolar. Assim como a bipolaridade aparece, né, e as transgressões como um diagnóstico preferencial para a adolescência e para o jovem, enquanto o TEA para a pequena criança. E a gente vai se encontrando com que acaba se tornando muito difícil que uma dificuldade que possa surgir numa criança nessas diferentes etapas não acabe caindo numa dessas enormes valetas diagnósticas de transtorno. Por isso que a gente tem que estar atento a esse momento no qual a gente vai se encontrando com que as crianças, elas foram vivendo esse momento da pandemia, que é um momento muito traumático. É um momento muito traumático não só pela presença real da morte, mas por um discurso social que não tem condolência, que desde o ponto de vista da autoridade não dá amparo das autoridades públicas, e isso produz um retraumatismo. Então a gente vai se encontrando numa circunstância em que a gente ainda não conseguiu fechar a borda desse traumatismo. A gente todos os dias tenta refazer a borda. Para te dar um exemplo, né? No livro que vai ser publicado, quando eu entreguei o artigo, tínhamos 350 mil mortos. Agora a gente passou de 600 mil. E isso nos obriga a refazer essa borda. A gente ainda não tem toda a dimensão das cicatrizes que isso vai nos deixar, que isso vai nos produzir. E as crianças estão dentro disso, não fora. Dentro disso no sentido de que elas que já estavam privadas da rua, passaram a estar privadas também da escola. Que não é só
só um lugar de aprendizagem, é um lugar de encontro com o semelhante, de um encontro com o coletivo, dado que a gente também vai se encontrando com famílias nucleares cada vez menores e que muitas vezes é na escola que a criança encontra outras crianças. Então a gente vai se encontrando com uma criança privada do convívio, uma criança que ficou reclusa dentro de casa, muitas vezes com pais em home office, e coabitar em home office não é a mesma coisa do que conviver. E aí a gente vai se encontrando com a ilusão de que seria possível educar as crianças e transmitir para as crianças através da tela de cristal líquido. E isso tem os seus limites, né? Tem os seus limites muito mais radicais no que sejam essa quantidade de joguinhos que se deixou as crianças muitas vezes numa solidão eletrônica, com pais muito ocupados, sobrecarregados, e, bom, o encontro com a criança pela virtualidade, mesmo nas escolas, mesmo em atendimentos, que foi o recurso que a gente teve, não é tão fácil. Não é tão fácil porque na infância a presença de um outro, de carne e osso, ela é muito mais radical do que na vida adulta. Julieta, eu faz queria dar diferença. Claro. Queria te dar um exemplo que ele é anterior à pandemia, mas eu queria lembrar, eu tenho pego muito Uber, fundamentalmente quando eu vou para São Paulo, e o Uber salvou a vida de muitas pessoas, no sentido assim, que você colocou como uma saída para, enfim, o cara conseguir ter algum sustento diante da pandemia, mas tem muitas pessoas. Eu perdi a mãe, eu perdi o pai, eu perdi, enfim, assim, pessoas que perderam a família inteira na pandemia. Agora, isso é um ponto que eu acho que é importante que tu marca nisso, quer dizer, que tem um luto aí também, porque na verdade, o que eu queria te falar é o seguinte, tem algo aí de uma impossibilidade de fazer uma aborda de um luto. Eu lembro de um caso que está publicado no livro da Rosa Mariotto, esse que saiu pela Galma também. Com quantas mortes se faz uma vida, eu fiquei até constrangido na época, mas eu pensava de uma outra questão, que não tinha a ver com a pandemia. No caso, um menino que estava tão apartado da vida social e da lógica civilizatória, que esse menino, uma experiência sexual, enfia uma vassoura no ânus, que atravessa o intestino. Eu começo a atender esse menino em casa, com uma bolsa de colostomia. E quando eu começo a sair, porque eu começo a atender ele em casa várias vezes por semana, numa modalidade de acompanhamento terapêutico, porque era um mutismo violento, um menino muito grave. Julieta, ele não sabia o caminho da escola até a casa. Não sabia porque no carro, quando ele era levado, ou na van escolar, estava sempre aprisionado a uma tela. Percebe? Quase como a relação do sujeito com o mundo desaparece. Primeiro ponto, o que não é sem consequência, porque o meu trabalho com esse guri foi pra rua. Shopping, padaria, tipo assim, dele chegar no buffet, enfiar a mão dentro do buffet e pegar comida com a mão. Se inscrição de um registro mínimo, sabe? Então foi muito um trabalho de AT, assim, fora do consultório. E o guri hoje está na universidade. E o que ele está cursando? História. Lindo, está na faculdade cursando História. Eu atendi ele durante anos. Agora, o que eu queria te falar com isso? Que essas crianças que estão na tela do celular muitas vezes ficam poupadas das mortes que houveram dentro da sua própria casa. A pergunta é o quanto isso poupa ou o quanto isso lança num desamparo. Isso, me fala um pouco. Porque, digamos, na ilusão muitas vezes de não ele dizer para a criança do que está acontecendo, se lança a criança num desamparo muito maior, que é porque as crianças percebem pais desorganizados, adultos que não sabem como vai ser o dia de amanhã. As crianças testemunharam tudo isso, elas não são tolas, elas percebem a angústia, elas percebem a precarização do trabalho de muitos pais, elas percebem o estado de angústia, elas escutam notícias de morte. Então, se a gente não fala sobre isso com as crianças, a gente as lança a um real
num desamparo simbólico. Então é fundamental nesse momento que as crianças possam brincar, que as crianças possam conversar, que as crianças possam conviver. E talvez essa seja a questão, né? Quando você fala pandemia, eu te digo, é pandemia, é pós-pandemia, onde estamos? Porque nesse retorno das crianças para as escolas, pode se produzir, e a gente já vai se encontrando com escolas muito preocupadas com isso, uma exigência de que a criança se alfabetize já, de que a criança recupere o que ela não aprendeu, dado que a aprendizagem através da virtualidade para uma criança, ela é muito mais complexa, porque o outro não está tão inscrito nela, ou seja, a linguagem não está tão inscrita. Então, mas mesmo a os adultos presença do outro reclamam. Encarnado é muito mais radical, né? Então, se nesse momento o que quisesse fazer é um semblante de que tudo segue igual, ou de que, vamos recuperar imediatamente tudo, sem dar tempo para elaborar essas cicatrizes, sem dar tempo para que as crianças falem do que lhe acontece, para que elas se encontrem com o outro e possam brincar e possam compartilhar, a gente vai estar produzindo um dano adicional. E nesse sentido é que a gente vai se encontrando com, cada idade tem os seus conflitos e cada idade tem as suas maneiras de elaboração, né? Para os adolescentes, ficar 2 anos em casa num momento em que eles precisam relançar a intimidade que eles tiveram com os pais, com os semelhantes, refazendo as amizades, o amor, a intimidade sexual com o outro. O que é 1 ano e meio sem beijar? Né? Ou seja, aqui é algo interessante como marca de geração. Se quando eu estava na adolescência vivia AIDS, agora tivessem me dito que meus filhos não iam poder nem abraçar por 1 ano e meio, a gente ia ter dito o que é isso, porque isso é duríssimo para um adolescente. Claro. Sem falar as exclusões, porque aí a gente vai se encontrando com os traumatismos adicionais. Por exemplo, o que é que a gente tem muitos jovens que não têm uma inclusão digital e que uma prova do Enem tenha sido mantida como foi, lança muitos a uma exclusão cruel. E aí a gente vai se encontrando com a dureza que é, ser um adolescente, ser alguém que precisa lutar para se fazer o lugar no mundo e que tem o quê? O embuste da sociedade meritória. Isso é um embuste. Como se a produção estivesse acima do sujeito. O ter que produzir. Tem que produzir, mas tem que produzir num esquema. Sim, mas veja, mas não inclui sujeito, produz exclusão. Porque eu acho que numa lógica. Mas para uns mais do que outros. Sim, porque vai se produzindo um jogo no qual alguns na largada são colocados muitas casas para trás. E como depois se quer que se respeite as regras? É muito difícil respeitar as regras quando a gente, de lançada, é colocado num lugar de quem tem menos oportunidade. Então, fazer isso é uma crueldade e é uma violência. E a violência gera violência. Isso tem um efeito de retorno brutal para uma sociedade. Isso é não cuidar dos seus jovens. Das crianças, a gente vai se encontrando com essa condição performática, porque a gente vai se encontrando com técnicas para desfraudar, técnicas para obedecer, técnicas para dormir, uma cultura que pretende reduzir a aplicações tecnicistas à educação de uma criança. Quando criar uma criança é um dos atos mais lindos que existe. E mais difíceis. Mais lindos e mais difíceis, porque é cultivar o prazer de alguém, é transmitir o que há de mais sublime na nossa cultura, ensinar para alguém que a restrição de gozo, ela tem valor quando a gente ama certos ideais, mas em lugar disso tem se objetificado as crianças, tem se querido submeter as crianças a técnicas performáticas. Conta um pouquinho que discute na tua clínica. Prazeres. Conta um pouquinho, assim, praticamente, assim, exemplos, o que tu tem escutado na tua clínica sobre isso? Acho que é importante, Julieta,
A gente, tá com quase 400 pessoas nos escutando, tá? E às vezes tem pessoas de outras áreas, eu acho que é importante dar exemplos. Então, esse é o ponto, né, do que a gente vai se encontrando aí, por exemplo, com os mais pequenos, né? A gente poderia dizer que diferença faz para um bebê a pandemia, porque afinal, que noção de mundo ele tem? Faz muita diferença, porque a gente foi se encontrando com pais muito solitários no cuidado dos bebês. E cuidar de um bebê dá muito trabalho. Cuidar de um bebê dá muito trabalho porque é um dos trabalhos mais preciosos e mais desvalorizados que existem. Inclusive dentro da educação se desvaloriza muito quem cuida dos bebês. Porque, veja, é um trabalho de alguém que entra em desequilíbrio orgânico com muita facilidade e que precisa de um outro numa condição de se identificar com ele e interpretar o que lhe acontece. Interpretar. Eu não abro mão dessa palavra. A primeira interpretação da vida não é do psicanalista, é de quem exerce função materna, porque quando um bebê chora, ele precisa que outro interprete o que lhe acontece a partir do que aconteceu antes e do que vem depois. E construir isso é construir um saber que não está pronto. Não está pronto na mãe, não nasce dado no bebê. E isso é muito difícil. Mas é muito incrível. É a criação da criança, ou seja, criar com isso. Julieta, agora tu entrou num ponto que me encantou. Me encantou. Por quê? Isso no encontro... Bom, eu tenho gêmeos, né, pessoal? Eu criei 2, assim. Eu não sabia o que era dormir, mas tudo certo. Tô aqui criado os 2, com 14 anos. Julieta, tem algo importante, retomando essa discussão do que acontece no mundo dos adultos e o que acontece com o cuidado com as crianças. Veja... Também no encontro entre os adultos não há um saber prêt-à-porter. Percebe? Não há. O saber precisa ser construído. E é muito interessante quando aparece na clínica, né, a pergunta do sujeito, né, é quase como, né, o que acontece com o outro. O sujeito muito perguntando o que acontece com o outro. Né, e querendo uma resposta pronta sobre o que acontece no encontro, quando na verdade isso tem que ser construído a partir do próprio encontro. Né? Que a gente toca num ponto do Walter Benjamin, que é o conceito de experiência. Percebe? Poder transformar uma vivência, sobre essa vivência, poder construir uma narrativa para transformá-la numa experiência. Né? Então a gente está vivendo, e a Nara já anunciava isso, um certo empobrecimento. É como se a gente... Lembrei do Agamben agora no conceito de vida nua. Como se a gente tivesse quase como numa certa lógica do viver, sem poder transformar em experiência o que se vive. Então, me parece que colocar essa discussão também no campo dos adultos é importante, porque isso também vai refletir no trato com as crianças. Que é essa busca... E aí, terceiro ponto, e a relação do sujeito com o outro também muda, porque o outro que se apresenta dando um saber para mim é um outro fora da cassação, é um outro que sabe. Claro. Esse é o ponto, né, que os pais eles ficam muito solitários e uma mãe, quando ela interpreta o que se passa com o seu bebê, é importantíssimo também a construção dessa rede com partener, com comadres, com um coletivo, que não está aí embasado no tradicionalismo familiar. Se trata do cuidado coletivo. E poder contar com o outro. E poder contar com o outro. Exato, porque isso é o que vai permitindo para a mãe ir tecendo junto com o bebê se saber fazer. Quando as pessoas ficam muito solitárias, vai se produzindo algo que, em vez de que seja uma sobredeterminação do inconsciente, que é produzir seus atos falhos, seus lapsos e se haver com isso, tem acontecido algo que eu tenho gostado de chamar de uma sobredeterminação algorítmica do sujeito contemporâneo. Ou seja, uma mãe procura na internet, no Google, meu bebê não quer mamar. Transtorno alimentar, né? Meu bebê não quer dormir.
transtorno de sono. Quer dizer, vai se produzindo um fechamento dos enunciados do sujeito, onde nós encontramos disponíveis na internet essas grades psicopatológicas, ou seja, são grades desenhadas para que o mal-estar, o desencontro inevitável que vai ir surgindo sempre entre gerações, com uma mãe com seu bebê, um pai com seu bebê, isso assuma as formas, é olhado desde uma lente psicopatológica que aprisiona a criança num diagnóstico, em vez de que se detecte o que está difícil, não para segregar e fazendo higienismo, mas para sustentar o cuidado, porque a gente precisa sustentar o cuidado da infância. Ou seja, se a gente diz que quando alguém se agita, ou quando alguém desobedece, ou quando alguém não olha, está respondendo ao outro. Tudo bem, não nascemos todos organicamente iguais, mas as contingências de vida, que o outro faz com as nossas formas de sofrimento são decisivas. Dizer isso implica assumir do nosso lado eu quero dizer família, cultura, sociedade, escola, o cuidado dessa criança. E quando a gente deixa pais sozinhos com uma criança que pode estar revelando sim dificuldades, claro, mas isso é aprisionado numa grade psicopatológica, a gente produz uma pandemia de doença mental, num momento em que o que a gente tem que fazer é cuidar da infância, claro, ajudar as crianças a elaborarem isso que viveram, conviver, produzir narrativa, brincar, dar lugar à invenção, porque senão nós vamos adoentar a infância ainda mais, num efeito catalisador de algo que a gente já vem vivendo. Porque quando se reduz a educação das crianças a técnicas, a gente está empurrando as crianças para o mundo performático. Claro. E não para o mundo da estruturação do desejo que arma um laço com o social. É uma adaptação, é uma casca adaptativa. E quando a gente produz cascas adaptativas, na primeira virada da vida em que se produz um desencaixe, que você lasca essa casquinha, nada se sustenta. Então Sim. Isso é muito sério. É algo que a gente tem que cuidar. Claro, e produz seus efeitos na adolescência, porque eu acho que tem um ponto importante, que é essa demanda de um retorno às escolas especiais responde um pouco a essa lógica. Veja, se numa escola, ou se a escola não for um encontro com as diferenças, percebe? Né? Tem algo aí. Olha, desde o ponto de vista das escolas, a gente teve recentemente a fala do ministro da Educação que autoriza a segregação. E isso é gravíssimo, porque a gente vai se encontrando com retrocessos sem precedentes. Que a inclusão tem acontecido, é uma enorme conquista que dá retaguarda para que as crianças elas não sejam compulsoriamente enviadas a instituições em nome dos seus diagnósticos. Mas a gente também tem que pensar que é importante que existam instituições diferentes, para que a gente caminhe na lógica de uma inclusão sempre que possível e até onde for possível. Para que também a inclusão na escola regular não se transforme num imperativo. Tá, mas Julieta, eu acho que tem duas coisas importantes. A importância de sustentar, tá? A existência de instituições de cuidado é uma coisa. Tá? Outra coisa é poupar essa criança que tem dificuldades da entrada na escola, né? Porque eu acho que tem algo aí, sumamente importante. Eu lembrei um exemplo da Françoise Doutor. Acho que está no vídeo que ela fez, Você Escolheu Nascer, que tem uma criança que eu acho que ela tem hidrocefalia, não sei se tu lembra, e a criança nasce com essa questão. E a mãe engravida novamente, a mãe assim, muito machucada, ele vai dizer assim, né, você vai ter um irmão e tal, e a criança olha e diz assim, ele vai ser como eu? E a mãe diz, não, ele vai ser normal. E ele olha, e a criança olha e diz assim, que pena,
eu sou tão feliz. Sabe, tem algo aí, eu acho que de alguma questão que toca, por exemplo, né, eu já tive pacientes com deficiência visual, que foi o pau da goiaba para inserir na escola regular. Né? Eu sempre estava dando aula em psicopatologia esses dias, porque quantos surdos nós vemos diariamente, quantos cegos nós vemos diariamente, e mais, assim, eu acho que tem a questão das deficiências, tá, Julieta? Né, de crianças que nascem, né, ou surdas, cegas, enfim, ou com uma deficiência física, né? E eu acho que tem também a questão da escola como um espaço de convívio que possa acolher a infância do modo como ela é, e não em nome de um certo ideal de infância. Acho que isso é muito grave quando a escola, né, restringe a entrada de criança em nome de um certo ideal, ela deixa de ser um espaço escolar, né? Claro, acabou a escola, claro. Não tem uma escola. É interessante. Que é um lugar né, só lembrando o último ponto, leito de procrusto. O viajante que não se adequava ao tamanho da cama, ou cortava os pés ou cortava a cabeça. É isso que a escola tem feito hoje. Claro. Por isso que, assim, né, você sabe, Michele, do meu longo percurso clínico com crianças que apresentam problemas do desenvolvimento, quadros genéticos, deficiências sensoriais, deficiências físicas, e durante muitos anos nós nos preocupamos com o fato de que pelo diagnóstico de base orgânica de uma criança, ela fosse lançada a múltiplas técnicas anônimas, tivesse que ir em múltiplos tratamentos que tantas vezes apagavam o seu lugar como sujeito do desejo, ou seja, técnicas que vinham se propor a restaurar um déficit aqui, outro déficit ali, mas que submetiam a criança sem se interrogar em nome do quê? Que ela queria pôr o seu corpo em movimento, o que ela queria dizer, ou o que a curiosidade dela a movia a aprender. Claro. E toda a contribuição da psicanálise ao campo dos problemas do desenvolvimento infantil implicou dizer, sim, a gente quer que uma criança aprenda, a gente quer que uma criança movimente o corpo, a gente quer que uma criança fale, mas a gente quer que ela faça isso em nome do seu desejo. Essa é a diferença. Só claro. Que essa questão que alguns anos atrás atingia radicalmente crianças com diagnósticos, na contemporaneidade a gente tem se encontrado com um tecnicismo generalizado para todas as crianças, que apagam o valor do saber interpretativo, ou seja, que apagam essa condição de construir um saber fazer com a criança, submetendo-a, objetificando-a a técnicas que são vendidas com a promessa de que são infalíveis, só que elas falham. E o que acontece quando elas falham? Elas produzem para uma mãe, para um pai, a sensação de que ou eles não são bons pais, porque se a técnica falhou porque eles não souberam aplicá-la, ou que essa criança tem uma dificuldade tão enorme que para ela esse saber não serve. E, portanto, ela é muito grave. E fazer isso é empurrar a infância para o pior, porque é suprimir a invenção da vida de uma criança. Claro. É a descoberta dos prazeres, a transmissão dos ideais da cultura, é a possibilidade de que sim, a gente vai cerceando o gozo, mas a gente vai cerceando o gozo de uma criança apontando para ideais, apontando para um desejo de realização no qual os seus prazeres se enlacem com a cultura. O que não for isso é uma casca adaptativa. E uma casca adaptativa cria pessoas muito frágeis. Então, a clínica psicanalítica da infância e do cuidado da família nos traz essa direção. Nos traz a importância do desejo, a importância da invenção, para que a gente não avance simplesmente num semblante performático e vazio. Está quase no horário, que a gente faz uma última pergunta. Me fala um pouquinho, veja, que dos pais a gente percebe muito uma certa lógica em nome do ideal. Os pais muito culpados.
que se sentem culpados de não estar à altura do ideal. Fala um pouquinho assim sobre isso, porque eu acho que tem algo importante aí, que quando o seu filho, os pais já estão culpados, o seu filho vai para a escola, recebe um diagnóstico, só confirma a lógica de que eles não foram suficientes. Né? Lembrando aí o conceito do Winnicott da mãe suficientemente boa, quer dizer, quase como os pais se sentem fracassados. E o efeito é um efeito horroroso, que os pais, diante dessa lógica, se sentirem culpados, eles entram numa lógica que tem que dar tudo para essa criança. Né? Me fala um pouquinho sobre isso, como é que tem escutado isso. Então, esse que é o problema também de que se faça das dificuldades na infância um diagnóstico fechado, porque se algo não vai bem com uma criança, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é, bom, o que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer para ajudá-la? E o que a gente pode fazer? Perfeito. O que a escola pode fazer? O que os terapeutas podem fazer? O que a família pode fazer? O que acontece é que a cultura tem empurrado a família para um lugar muito solitário. Muito solitário. Os pais, eles ficam num lugar entre uma criança que exige nada menos do que tudo e uma cultura capitalista que promete que tudo é possível. Então, no meio disso, fazer as restrições de gozo e cultivar os prazeres da criança se torna muito difícil. A cultura tem empurrado o exercício da função materna e paterna para um lugar extremamente difícil. E por isso que é tão importante quando os pais eles se sentem acolhidos, se sentem copartícipes do tratamento, protagonistas da educação de uma criança, e quando a gente aponta na direção do vamos construir caminhos possíveis. Claro, agora não dá para esquecer, Julieta, eu gosto muito da frase do Contardo, a infância tem a função social de tornar a modernidade suportável. Tem algo que também diante de uma época de pandemia, percebe? De uma época de desesperança social, os pais também se apoiem nos filhos, ou no cuidado aos filhos, agora tomando uma lógica inversa, tá? Do que tu estás trazendo, né? Para também poderem suportar o seu próprio desamparo. Faz sentido? Bom, a identificação dos pais com o narcisismo infantil ilimitado é algo que vem acontecendo há muito tempo. Agora, a importância é a seguinte, quando Freud nos diz que se olha para a geração seguinte, quando ele fala em introdução ao narcisismo de Sua Majestade, o bebê, que a gente espera da geração seguinte que ela venha triunfar onde nós fracassamos, é preciso ter muito cuidado como a gente escuta essa frase, para que isso não vire uma exigência performática de triunfo, mas para que a gente pense e reflita com a infância sobre os fracassos da humanidade, para que a gente junto possa construir algo melhor numa lógica coletiva e não numa lógica individual contra o outro. Esse é um ponto crucial para o que nós temos encontrado agora, porque enquanto uns são empurrados à exclusão, outros estão em escolas que propagandeiam, que formam os CEOs do futuro. Sim. E isso não é caminhar coletivamente, isso é caminhar individualmente. E dessa maneira nós vamos empurrar a geração seguinte ao pior. Ao pior. Bom, chegamos ao final, Julieta, mas eu queria encerrar com uma frase lindíssima da Hannah Arendt. Está no capítulo A Crise da Educação, do Entre Passado e Futuro, que ela diz assim: educamos as crianças em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. E se a gente se responsabiliza pelo mundo e deixa crianças de fora desse mesmo mundo, isso não é responsabilidade. Tem algo aí, né, de uma tomada do mundo e de uma responsabilização do sujeito pelo pacto civilizatório, que é urgente, do sujeito poder tomar posição e mais tomar a polis, né, porque eu acho que tem algo importante aí nessa lógica, né, da a polis ter se transformado numa questão
política do outro, quando na verdade assumir a polis como sua é assumir uma responsabilização pelo mundo em que a gente vive. Né? Então, eu acho que hoje está aqui discutindo, né? Por favor, vamos parar de patologizar a infância, vamos parar de diagnosticar a infância, vamos escutar as crianças. Vamos escutar o seu sofrimento, claro, detectar o que não está bem, para apostar na estruturação. E mais, né, lançar essas crianças, quer dizer, justamente, né, a sustentação de um lugar, e mais, acho que tem algo aí, né, eu acho que a pandemia permitiu reinventar muitas coisas, né, Julieta, mas eu acho que tem uma tarefa urgente a ser feita agora, né, nas escolas, nas famílias e no modo como a gente tem conduzido a vida, né, inclusive para repensar, né, que sistema é esse que excluiu tanta gente e não sabe o que fazer com eles? Olha o que aconteceu com o Chile. Entre gerações te digo, né? A tua frase da Hannah Arendt me fez lembrar aqui de um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, que se chama As Crianças e o Paraíso, em que eu comparo o que acontece no filme A Vida é Bela, em que aquele pai tenta mascarar a realidade com o que, de fato, os adultos fizeram no campo de passagem de Terezin. O campo de Terezin era um campo de passagem, então muitos que passaram por ali não se salvaram, e os adultos que estavam ali com as crianças, mesmo dentro desse campo, davam aula para elas, conversavam com elas. Eu tenho um livro que se chama As Borboletas Amarelas, que são dos desenhos e das poesias dos campos de concentração das crianças de Terezin. Quer dizer, mesmo na circunstância mais desfavorável, é preciso se endereçar a criança como sujeito, com verdade, e dar lugar à sua elaboração. E não tentar maquiar o mundo, porque senão nós vamos lançar as crianças sem recursos simbólicos diante do mundo. Perfeito. E como diz Hannah Arendt, para finalizar a tua frase, crianças que chegam nessa condição ao mundo colocam um risco em mundo, colocam em risco o próprio mundo, né? Então acho que é preciso, eu acho que o teu alerta, Julieta, ele é lindo e fundamental, eu te agradeço. Ou seja, é preciso ter um cuidado especial com os recém-chegados. Frase da Hannah Arendt. Meu amor, cuidemos das crianças e também das suas famílias, cuidemos também de quem cuida. Porque se a gente empurra a família à vulnerabilidade, a criança também fica desamparada. Isso. Sim. Julieta, te amo profundamente, é uma amiga de muito tempo. Pessoal, essa mulher, ó, eu amo ela de paixão. Obrigada, Julieta. Pessoal, a live vai ficar gravada no YouTube depois e no Instagram. Julieta, beijo e a gente vai conversar depois. Obrigado, que essa conversa siga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.